Você já parou para pensar que o jeito que a gente ora nas igrejas hoje pode estar fora de tudo que a Bíblia ensina? A forma, o tempo, até as palavras que a gente usa, tudo parece mais uma tradição do que uma comunhão com Deus. Hoje a gente vai comparar a oração bíblica com o que a gente vê nas igrejas atualmente e eu te garanto que algumas coisas vão te surpreender ou te assustar. Então já curte, compartilha e bora entender o jeito certo a oração. Gente, sejam muito bem-vindos, esse é o Nutom, me chamo Vinícius Lapuente. Então senta aí, eu vou te dar um tempo para pegar uma água, pegar um suco, um café, alguma coisa. Enquanto isso vou dar um anúncio, enquanto isso também curte, compartilha o vídeo. Eu quero pedir que você também siga o canal, ative o sininho, todas essas coisas que a gente ouve em todos os canais. Então eu quero pedir que você me dê essa força e já faz isso. Enquanto isso eu vou dar algum anúncio. Tem muita gente me cobrando reload, muita gente mesmo me cobrando, o top 5 de games meu ali, a pessoa tá me cobrando. Mas eu desisti de fazer o reload semanalmente, eu vou fazer mensalmente, que daí eu já trago novidades do mês de filmes, séries, games, tudo, né? E até eu fazer um espaço só do reload. Então, enquanto isso vai ser no Nutom, mas vai ser uma vez por mês, que é para não perder um pouco do contexto do canal, tá? Então, já que você já teve esse tempo de pegar uma água, curtir, compartilhar, ativar o sininho, se inscrever no canal, então eu quero que você se acomode aí, que o tema é muito legal, a gente vai falar sobre oração hoje. E já para abrir esse tema, o que eu posso dizer? Oração é simples, é comunhão com Deus. Simples e direto. Oração é comunhão com Deus, é simples, é comunhão com Deus. Tá? É diretamente, simplesmente comunhão com Deus. É do interior, é do coração, uma busca de intimidade. Isso é oração. Tá? Se vocês me pegar olhando aqui para cima, é porque eu tô com um monitor aqui e é para algumas referências bíblicas, alguns versículos, chaves para a gente não se perder aqui. E futuramente eu mostro o background, filmo para vocês dar uma olhadinha como é. Então, Mateus 6,6, tá? Mas tu quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então significa, a Bíblia ela nos mostra que orar é constante, a oração é constantemente, sem cessar, mas ela tem que ser sincera, ela não depende de um microfone, não depende de uma emoção coletiva, de um linguajar espiritualizado, de uma língua estranha. Não, a oração ela pode ser simplesmente uma conversa, é como se estivesse abrindo teu coração. Tá? A oração pode ser simplesmente, Senhor, eu não aguento mais, eu quero chutar o balde, quero sair da igreja, eu não aguento tudo, fulano, ciclano, a minha vida, meu trabalho. Pode ser um desabafo, como pode ser, Senhor, eu só vim aqui só para te agradecer pelo dia de hoje, porque foi incrível, muito obrigado. Pode ser simplesmente isso, não precisa ter palavras difíceis, não precisa. A oração ela pode ser simplesmente uma conversa, simplesmente um desabafo, algo que está no teu interior, ou simplesmente só orando para o Senhor, te agradeço, porque foi top demais hoje. Como a igreja moderna ora, tá? Chamando a atenção que eu não estou falando da igreja no geral, eu estou falando de algumas igrejas específicas e alguns exageros, tá? São orações longas e repetitivas, com aquela ênfase emocional exagerada, com choros forçados e gritos forçados em pontos que, se tu tirar de contexto, não faz nenhum sentido. Fórmulas daquele tipo, como é que eu vou explicar? Senhor meu Deus e meu Pai, né, repetidas vezes, que é de repente alguma coisa que passa de pai para filho, ensinamentos da igreja que veio, que cresceu. Orações são conduzidas por líderes como se dissessem que são mais espirituais que eles. Tá? Em Mateus 6,7, por que eu bati nessa tecla? Mateus 6,7 diz assim, ó, e orando não useis vãs repetições como os gentios. Jesus ele avisou assim que as repetições automáticas não são orações de verdade. Né? Deus ele não se impressiona com o volume ou com a quantidade de palavras bonitas ou quantidade de emoções em pontos específicos da oração.
ele não se impressiona, ele quer sinceridade. Repetindo aqui, se você faz isso e é sincero, é do seu coração, ele tá ouvindo a tua oração, tá? Mas é aquela coisa que a gente diz, fulano ora desse jeito na igreja, mas ele ora desse jeito no quarto, trancado com Deus? No secreto dele ele ora assim, ele faz isso? Se não faz, a resposta é simples, é atenção. Então, para como é que eu vou dizer, essas pessoas que fazem algo para chamar a atenção do povo, eu posso ter certeza que Jesus avisou que ele não se impressiona com isso aí. Mas se você está fazendo, vou falar pela terceira vez, se você está fazendo isso e é de coração, não se preocupe. Deus, ele está te escutando, ele quer o teu coração. Mas, de repente, você foi instruído a ser assim. A culpa não é sua de fazer algumas coisas específicas, copiar, de repente, alguns pregadores. De repente, você está iniciando, quer ter alguém como meta, um jeito de orar diferente, está se inspirando em alguém, até você se encontrar, o seu jeito de conversar. De repente, falaram para ti que para falar com Deus precisa espiritualizar muito, não pode se chamar de papai, não pode chamar de você, não pode... Cara, inúmeras coisas e regras que vão colocando aos poucos, mas que é mentira. Acha o teu jeito aí de orar, é sincero, que eu tenho certeza que Deus está te escutando, tá? Eu tenho algumas curiosidades para te dar agora. Eu tenho o Pai Nosso, Mateus 6, do 9 ao 13. Ele era um modelo de oração. Algumas igrejas católicas, né, todas as igrejas católicas, né, bem dizer assim, eles usam como uma reza, né? Só que o Pai Nosso, ele era um modelo de oração. Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, aquela exaltação ao Senhor, aquela adoração, né? Você venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, pão nosso cada dia nos dai hoje, né? Perdoai as nossas ofensas, pedindo perdão, né? Quem nos tem ofendido, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, o Pai Nosso, ele é um modelo de como nós devemos orar. Qual a prioridade que nós devemos usar primeiro em cada tópico da nossa oração? É um modelo de como orar. Então, não é algo assim que deve ser usado como uma reza. O Pai Nosso. Não, que nem a Igreja Católica usa bastante, né? Se você não concorda, deixa nos comentários, traz o teu ponto de vista nos comentários. Se você não gostou do vídeo, dá um dislike, não tem problema. Pra mim não tem problema, mas dá o dislike e deixa o porquê, tá? Senão é um ataque. A gente tá lendo a Bíblia aqui, né? Jesus orava sozinho por horas, tá? Jesus, ele orava sozinho por horas e você vai encontrar isso em Lucas 5:16. Procura aí, escreve Lucas 5:16 aqui nos comentários para nós, para saber que você procurou e leu e entendeu. A gente tem mais uma curiosidade aqui, ó. Em Atos, os discípulos oravam juntos, sem fórmulas. Todos perseveravam unânimes em oração. Atos 1:14. Todos eram unânimes em oração. Todos estavam orando com o mesmo propósito, todos estavam orando em concordância. O quão importante é isso para orar em conjunto? Isso é muito importante, gente. Outra coisa, o termo vigília, ele aparece 6 vezes na Bíblia, tá? 6 vezes. E hoje virou um evento regular, quase obrigatório em algumas igrejas ter vigília. É algo incrível que eu principalmente que vim da Assembleia, que a gente queria ter tempo todo vigília, né? Vigília, essa palavra com esse significado de vigília aparece somente 6 vezes na Bíblia. E outra coisa, as orações nos tempos bíblicos, elas eram feitas em pé. Então, em pé, deitado ou ajoelhado, tá? Dessas 3 formas. Aqui nós temos referências bíblicas de orações em pé, deitado e ajoelhado. Não havia um modelo certo. Agora todos eram faladas em alto e bom som. Então hoje em dia a gente tem... eu não preciso falar, eu preciso de Deus ler minha mente, eu oro em espírito. Claro que tem situações que a gente vai precisar exercer isso. Tô dizendo, tu tem o teu secreto com Deus no teu quarto, tu tem a tua intimidade com Ele, top. Mas tem coisinhas regrinhas que colocaram ao longo do tempo na oração que ela não precisa. A oração era simples, era de coração. E tinha alguns modelos que a Bíblia era feita
que eram feitos na Bíblia, mas o padrão mesmo que Jesus deixou é o Pai Nosso, e sabe, os únicos relatos que a gente tem eram de pé, deitado, ajoelhado. Então, são relatos que a gente tem, particularidade de cada um. Como a gente volta à oração bíblica? Como voltar? Como que a gente faz para voltar com essa oração bíblica? Não essa oração que muito tempo foi imposto para nós, desse jeito, que tem que ser dessa maneira, porque senão não vai escutar, o céu não vai descer. Simples e honesta. A oração ela tem que ser como um filho falando para o pai, tá? É em secreto, ora em secreto, buscando intimidade, não reconhecimento. Não tem problema de tu orar em lugares bem populosos, mas orar em secreto é o segredo, tá? Orar com a palavra, use salmos e confissões sinceras, coisas do teu coração, cite versículos, isso é muito importante. Tá? Romanos 8:26, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes a gente nem sabe como orar e tá tudo bem, Deus entende o nosso coração. Mas tem que ser sincero, tem que ser como uma oração do filho, como um filho falando pro pai, buscando intimidade e não só uma oração sincera quando tá cheio de gente. Agora, de uma maneira mais junta eu e você, né, mais particular aqui, eu gostaria que você lembrasse dessa frase. A oração, ela não é sobre performance, é sobre coração. Então, se você gostou do vídeo, eu gostaria que você deixasse nos comentários. Eu vou orar como Jesus orou. Deus abençoe, até a próxima, gente.